Oiê, hoje eu vou trazer para você uma proposta de dinâmica para você fazer aí com os seus alunos, um pouco diferente das anteriores que eu já trouxe aqui no canal. Vocês sabem, eu já falei isso por aqui, eu gosto muito de trabalhar com dinâmicas em sala de aula, não só para trabalhar o conteúdo propriamente dito, né, ali o conteúdo de língua portuguesa, de matemática, mas também para que a gente possa abordar com as crianças temas que a gente percebe que precisam ser abordados, assuntos ali que a gente percebe que precisa corrigir, dar uma orientação em relação a protocolos sociais, em relação à postura e comportamento em sala de aula. E muitas vezes, ali durante a rotina da aula, a gente acaba abordando aí isso só quando precisa dar bronca, né? E eu acho que a dinâmica é uma forma interessante da gente conseguir trazer para as crianças aquele assunto que a gente precisa abordar, de uma maneira que elas participem, que elas interajam mais, né? Particularmente, eu não gosto de participar de dinâmica, mas eu acho que para criança a dinâmica ela funciona justamente porque elas estão ali naquela fase do pensamento concreto, né? De perceber as coisas como elas são de maneira mais concreta. Então a dinâmica acaba sendo uma grande aliada nesse momento, para que a gente possa abordar aí com as crianças esses temas que a gente precisa, né? Então, muitas vezes eu vou desenvolvendo as dinâmicas em sala de aula de acordo com o que eu percebo que é uma questão da turma, né, de turma para turma vai variando, então de repente, mesmo que sejam turmas da mesma série, do mesmo segmento, o mesmo quinto ano que eu tive ano passado é diferente do quinto ano que eu tenho esse ano, então eu vou adaptando ali de acordo com a demanda da turma mesmo, para que a gente possa fazer esses ajustes no comportamento. Não estou dizendo que é uma dinâmica que vai resolver tudo, né, gente, eu estou em sala de aula, eu sei que não é bem assim. Mas muitas vezes a gente faz, através da dinâmica, uma orientação a respeito da postura, da conduta da criança que antes ela ainda não tinha percebido. Então, eu gosto muito de trazer essa abordagem para a sala de aula, para trabalhar essas questões socioemocionais, a maneira como a criança se percebe no ambiente, a maneira como ela administra ali as suas frustrações, os seus sentimentos, a tratativa das crianças para com os outros alunos. Eu acho que a dinâmica ela entra aí como uma grande aliada nesse momento. Além também das leituras de livros, né, já mencionei aqui também que eu gosto muito de fazer roda de conversa, propondo aí com leitura de livros alguns assuntos que precisam ser abordados com as crianças, né. Então, na dinâmica de hoje, eu usei essa dinâmica no primeiro dia de aula, mas é uma dinâmica que pode ser usada em qualquer momento, porque a gente consegue abordar tanto essa questão da necessidade de trabalho em equipe com as crianças, que muitas vezes a gente tem essa dificuldade aí entre eles perceberem a importância de cada um dentro do grupo, com as suas limitações, com as suas habilidades, né? Eles têm, às vezes, tem turmas que têm essa dificuldade, então é uma dinâmica que a gente consegue abordar isso. E também é uma dinâmica que a gente consegue abordar a necessidade de cada um cuidar do seu jardim, né? Como a gente fala muito em sala de aula, vamos cada um cuidar do seu jardim. Então, é uma dinâmica que a gente consegue trazer essa perspectiva para as crianças, essa abordagem, e a partir dessa brincadeira que a gente vai fazer com eles em sala de aula, sentar em roda de conversa e propor ali, estabelecer alguns limites para a sala de aula, do que pode, do que não pode ser feito, aquilo que colabora para, né, para o comportamento das crianças, aquilo que colabora para o desenvolvimento do grupo, aquilo que não colabora. Então, a gente consegue ter aí uma devolutiva bacana delas em relação ao que eles perceberam ali da brincadeira que foi proposta. Balão, né, porque senão ele fica meio falhadinho assim. Então a criança precisa escrever e você vai pedir para que cada uma enche seu próprio balão. Eu odeio encher bexiga. Depois que a criança encheu a bexiga, você vai pedir para que todas elas em círculo, elas mantenham essa bexiga no alto. O comando é: nenhuma bexiga pode ficar no chão. Todas as bexigas precisam estar no alto. Conforme elas forem jogando, né, a bexiga para cima, você vai pedir para que uma delas saia da roda e deixe a bexiga. Então, por exemplo, eles estão lá jogando, aí você vai falar: Cauã, sai da roda. O Cauã vai sair, mas a bexiga dele vai ficar para que os outros consigam mantê-la lá em cima. Júlia, sai da roda. A Júlia sai, mas a bexiga da Júlia continua lá para os outros conseguirem manter em pé. Não pode cair. E assim por diante, você vai tirando até que sobre uma criança só. Quando sobrar uma criança só, muito antes disso, né, os balões já vão estar todos no chão da sala. Depois você retoma, você vai pedir para que cada uma volte, encontre o seu balão, por isso que é importante ter nome no balão.
O meu ficou bem clarinho assim, ó, porque eu risquei antes. Então a dica é: não risque antes, risque depois que o balão já estiver cheio e com caneta permanente de preferência. E aí, cada um vai encontrar o seu balão ali jogado na sala e todos vão voltar ao comando inicial. Não pode deixar cair. Você vai sentar em roda depois que você deixar as crianças ali alguns minutos brincando com os balões, deixando eles para cima, e você vai sentar em roda para ouvir a conversa, né, o ponto de vista deles a respeito do que aconteceu ali. E aí você vai perguntar para a criança que ficou sozinha se foi fácil ela deixar todos os balões para cima. Claro que não foi, porque provavelmente muito antes dela ficar sozinha, ela já deixou ali os balões caírem, porque é impossível ela manter todos os balões para cima. E aí, nesse momento, é onde você vai abordar com as crianças, né, a importância do trabalho em equipe. Quando cada um faz a sua parte, a sala de aula funciona melhor. Se você deixa de fazer a sua parte para cuidar da parte do amigo, para cuidar do jardim do amigo, para cuidar da vida do amigo, você acaba deixando muitas vezes a sua bexiga cair. E aí a gente consegue perceber que a sala fica desorganizada. Assim é com as nossas atitudes, assim é com as nossas ações. Se cada um se preocupar com a sua vida e perceber, né, ali em um momento ou outro que o colega precisa de auxílio e ajudar, tudo bem, mas a gente precisa estar focado em cuidar cada um da sua organização, da sua lição, da sua mesa, das suas ações, daquilo que você faz e não aquilo que o outro faz. Porque quando a gente se preocupa demais com o que o outro faz, a gente não consegue manter todos os balões no ar. A gente não consegue manter nem nosso próprio balão no ar, ou seja, a gente não consegue cuidar nem da nossa própria vida. Então, eu acho muito bacana a gente trazer esse assunto para as crianças, para que eles entendam a importância de se preocupar com o próprio balão, de cuidar do próprio balão. Existe também a questão do trabalho em equipe? É claro que existe. A gente vai precisar uma hora ou outra do auxílio, da ajuda de um do outro, mas eles precisam ter este cuidado com as próprias coisas, para que depois eles se preocupem com as coisas do amigo, se preocupem se o amigo está ou não fazendo lição. Então, quando a gente percebe esse tipo de comportamento em sala de aula, essa dinâmica, ela cai muito bem, né. Eu fiz essa dinâmica no primeiro dia de aula, porque a minha intenção era já estipular alguns limites de comportamento com a nova turma, para que eles percebessem que eu preciso que cada um cumpra o seu papel. Se cada um cumprir o seu papel, a sala de aula ela vai funcionar muito bem, né, ela vai conseguir ficar ali com todos os elementos onde precisam estar, desde que cada um cumpra o seu papel. Tem a questão do trabalho em equipe, que a gente pode abordar também, né, quando estavam todos juntos, era muito mais fácil do que quando estavam só. Então a gente consegue ampliar aí essa abordagem para falar com eles sobre sistemas de uma maneira muito reflexiva e prática também, tá bom? Então espero que você tenha gostado dessa dinâmica, espero que ela seja útil para você usar aí com a sua turma em algum momento deste ano letivo, e se você usar, volta aqui para me contar. E eu te espero no próximo vídeo com mais ideias, dicas e compartilhamento da minha sala de aula para a sua sala de aula. Então, não se inscreve no canal para você receber mais vídeos e mais conteúdos como esse. Até o próximo vídeo.